Era uma vez, após um grande dilúvio limpar a terra, todos falavam a mesma língua. Acharam uma bela planície num lugar chamado Sinar e decidiram se fixar ali. Imagine todos os vizinhos, se entendendo perfeitamente como uma grande família. Um dia, o povo teve uma grande ideia. Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Será tão alta que tocará as nuvens, disseram, ansiosos para começar. Usaram tijolos em vez de pedras e piche pegajoso como cola. Todos trabalhavam juntos, passando tijolos e misturando piche, rindo e sonhando. Mas então, algo inesperado aconteceu. Deus olhou do céu e viu a cidade e a torre alta. Veja-os, todos falando a mesma língua, trabalhando juntos neste grande projeto. Se podem fazer isso, acharão que podem fazer qualquer coisa. Estão esquecendo que algumas coisas são só para Deus. Então, Deus decidiu misturar um pouco as coisas. De repente, um pediu tijolo e outro entregou uma pá. Quando alguém pediu alcatrão, recebeu água. Era como se todos falassem em enigmas. Confusos, não podiam mais trabalhar juntos. A torre para o céu ficou inacabada. Sem se entender, formaram grupos menores. Esses grupos viajaram buscando novos lares. A família espalhou-se, cada grupo com nova língua. Foram longe, onde ninguém morou antes. Acharam terras com montes, rios e matas. Fizeram casas usando o aprendido, respeitando limites. O mundo encheu-se de línguas, todas belas e complexas. Nas novas terras, a vida ganhou novas cores. Vestiam-se com roupas diferentes, cantavam outras canções e contavam histórias únicas sob as estrelas. As crianças aprendiam a dizer olá e te amo, no seu próprio idioma especial. Aprendiam com a terra e os bichos e celebravam as estações do seu jeito único. A Torre de Babel nos lembra que não somos todo-poderosos e que Deus tem planos além do nosso entendimento. Deus nos fez diversos, com muitas línguas e culturas, tornando o mundo mais rico e interessante. Ao nos entendermos, construímos não só prédios, mas amizades que fazem Deus sorrir. Na Bíblia, os anjos são mensageiros especiais de Deus. Eles aparecem em momentos importantes para entregar mensagens, fornecer orientação ou oferecer proteção. Como quando o anjo Gabriel visitou Maria para lhe dizer que ela teria um filho especial chamado Jesus. Existem muitos anjos diferentes, e nem todos têm a mesma aparência. Alguns anjos parecem pessoas comuns, como quando anjos visitaram Abraão sobre seu futuro filho, Isaque, ou quando 2 anjos foram ajudar Ló na cidade de Sodoma. Eles pareciam homens comuns. As pessoas podiam falar com eles sem perceber imediatamente que estavam falando com anjos. Mas há outros anjos que parecem extraordinários, bem diferentes dos seres humanos normais, como na visão de Daniel, onde ele vê um anjo que se parece com um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro ao redor da cintura. Seu corpo era como uma pedra preciosa, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas flamejantes, seus braços e pernas como bronze polido. Ou quando João teve uma visão na ilha de Patmos, onde viu um anjo descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça. Seu rosto era como o sol, e suas pernas eram como pilares de fogo. Este anjo era brilhante e poderoso, que João mal conseguia olhar sua luz deslumbrante. Alguns anjos têm até várias asas, como os serafins vistos pelo profeta Isaías. Eles estavam acima do trono de Deus com 6 asas, 2 que cobriam seus rostos, 2 que cobriam seus pés e 2 com as quais voavam. E os querubins, vistos pelo profeta Ezequiel, tinham 4 asas e muitos rostos. Um rosto humano, um leão no lado direito, um boi no lado esquerdo e uma águia, fazendo com que parecessem diferentes de qualquer coisa na terra.
Embora esses anjos possam parecer um pouco assustadores, eles frequentemente começam suas mensagens com "não tenha medo". Eles não estão aqui para assustar as pessoas. Eles estão aqui para trazer boas notícias, oferecer ajuda ou proteção. Num reino sombrio, longe da luz celestial, 7 príncipes do inferno governavam seus domínios com mão de ferro. Esses príncipes eram famosos por causar problemas e desviar as pessoas do bom caminho. O primeiro príncipe era Lúcifer, a personificação do orgulho. Ele morava num castelo grandioso com paredes feitas só de espelhos, para sempre se admirar. Lúcifer era ótimo em fazer as pessoas se sentirem superiores, causando brigas e tristeza entre amigos e famílias por bobagens e competições. Depois vinha Leviatã, o príncipe da inveja, que vivia numa floresta sombria de noite eterna. Leviatã sempre olhava com inveja o que os outros tinham, sussurrando mentiras que faziam as pessoas cobiçar o alheio. Isso gerava muita tristeza e raiva, com amigos invejando brinquedos e namoros, chegando até a roubar uns dos outros. O terceiro era Satanás, o feroz príncipe da ira, que morava numa fortaleza cercada por chamas e trovões. Satanás tinha pavio curto e adorava fazer os outros perderem a paciência. Ele transformava coisas pequenas em grandes problemas, causando brigas por nada. Ele espalhou conflitos e guerras pelo mundo, disseminando sua ira. Em quarto lugar, igualmente temível, estava Mamon, o príncipe da ganância. Mamon amava ouro e joias acima de tudo e convencia outros a fazerem o mesmo. Ele fez as pessoas esquecerem de compartilhar, gerando solidão e cobiça por mais coisas. O quinto príncipe era Belfegor, conhecido por sua preguiça extrema. Belfegor preferia ficar numa caverna escura e aconchegante, fazendo o mínimo possível. Ele era persuasivo, fazendo tarefas simples parecerem difíceis e sonecas irresistíveis. Isso levou a tarefas por fazer e lições esquecidas, pois todos estavam preguiçosos demais para agir. Sexto, havia Beelzebu, o príncipe da gula, com um palácio feito inteiramente de doces e guloseimas. Beelzebu não parava de comer, nem aqueles que ele influenciava. Ele levava as pessoas a comer demais, causando má saúde e desperdício, esquecendo o valor de refeições em família. Por fim, havia Asmodeus, o príncipe da luxúria, que vivia numa névoa de perfumes doces e sussurros tentadores. Asmodeus fazia as pessoas perseguirem desejos sem pensar, quebrando amizades e ferindo sentimentos. Um dia, uma luz brilhou neste reino sombrio, trazendo uma mensagem de esperança e amor. Jesus Cristo desafiou os príncipes, ensinando as pessoas sobre bondade, paciência e generosidade. Aos poucos, as pessoas começaram a ver os truques dos príncipes pelo que realmente eram. Aprenderam a ser felizes, acalmar a raiva, compartilhar, cumprir tarefas, comer com moderação e amar de verdade. Com isso, a influência dos 7 príncipes do inferno enfraqueceu e começou a diminuir. Jesus encheu o mundo de luz e amor. Por ele, as pessoas se libertaram de maus hábitos e encontraram felicidade no amor mútuo e em Deus. Um dia, Paulo orava quando um redemoinho de luz surgiu diante dele. Num piscar de olhos, Paulo se viu flutuando para o céu, subindo mais e mais, além das nuvens, para um lugar único. Ele pousou suave num chão de nuvens que brilhavam feito diamantes. Não era um lugar comum. Era o paraíso. Paulo olhou em volta, maravilhado. A primeira coisa que notou foi a música. Era como se todo som lindo que já ouviu tocasse junto, por anjos. Tinham asas brilhantes e a música fazia o ar dançar em cores. Então Paulo viu algo incrível. Animais que nunca tinha visto antes. Leões alados falavam com pavões prateados e gigantes gentis flutuavam. Por toda parte havia criaturas cheias de alegria e paz.
À frente de Paulo, um caminho de luz sagrada levava-lhe a um palácio magnífico. O palácio era de cristal tão puro que dava para ver o arco-íris dentro. Enquanto Paul andava, flores floresciam só para ele. De repente, no palácio, viu uma figura tão brilhante que mal enxergava. Era Jesus, envolto em uma luz deslumbrante. Jesus sorriu e o coração de Paul encheu-se de uma alegria nunca sentida. Jesus não falava, mas Paul entendia tudo o que ele queria dizer. Era como se o amor falasse, revelando segredos de alegria e paz. Jesus mostrou a Paul um rio que cintilava de vida. A água não era só azul, estava viva com todas as cores que Paul podia imaginar. Na margem havia uma árvore com 12 frutos, um por mês, e folhas que curavam tudo. Paul queria ficar para sempre, mas sua visita chegara ao fim. O redemoinho de luz o levou suavemente de volta à terra. Ele pousou onde começou, cheio de incrível alegria e paz. Ele sabia que tinha visto um pedacinho do céu para dar esperança a todos, falando do amor incrível e do lugar maravilhoso que espera quem acredita. Paulo mal achava palavras para descrever o que viu e sentiu, mas se esforçou, contando a todos sobre a música, os bichos, o rio da vida e, mais importante, o amor sem fim de Jesus Cristo. Mesmo sendo difícil entender tudo, as pessoas viam a verdade nos olhos de Paulo e o amor no seu coração. Sabiam que ele tinha visto algo especial, um vislumbre do céu, e isso os encheu de esperança e alegria, certos de que o paraíso existe. Há muito tempo, o mundo era bem diferente do que é hoje. Era uma época em que as pessoas esqueciam de ser boas e gentis. Escolheram ser egoístas, tornando o mundo um lugar triste e sombrio. Lá em cima, observando tudo, estava Deus. Ele viu como as coisas pioraram e ficou muito triste. Mas em meio a tudo isso, havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Noé não era como os outros. Era gentil, cuidava da família e sempre tentava fazer o certo. Por sua bondade, Deus o notou. Um dia, Deus falou com Noé. Contou-lhe o plano de limpar o mundo com um grande dilúvio. Mas como Noé era bom, Deus queria mantê-lo e sua família seguros. Deus deu a Noé uma tarefa especial: construir uma enorme arca. Não era um barco comum, devia abrigar sua família e 2 de cada animal. Noé começou a trabalhar, mesmo que ninguém entendesse o porquê. Riram dele, achando que era bobo. Mas Noé não ligou, confiou em Deus e seguiu construindo a arca, tábua por tábua. Depois da arca pronta, algo incrível aconteceu. Animais começaram a chegar em pares. Leões, elefantes, girafas e até insetos faziam fila para entrar na arca. Como Deus disse, eram 2 de cada tipo de animal do mundo. Noé e família ajudaram a acomodá-los, cuidando do conforto de todos. Era lindo ver todos os bichos vivendo juntos em paz. Então o céu escureceu e as primeiras gotas de chuva caíram. Choveu como nunca antes na história. A água caiu do céu, dia e noite, por 40 dias e noites. A chuva caía, as águas subiam, e cidades e pessoas sumiam sob as ondas. Na arca, Noé, família e animais estavam seguros e secos. Ouviam a chuva e a tempestade, mas ficaram juntos, esperando o momento de sair novamente. Finalmente, a chuva parou, mas a terra ainda estava coberta de água. Noé precisava descobrir se era seguro deixar a arca. Ele soltou um corvo, mas voltou sem encontrar onde pousar. Então ele soltou uma pomba, que também retornou. Noé esperou mais um pouco e soltou a pomba novamente. Desta vez, trouxe uma folha de oliveira, indicando que as águas baixavam e a vida renascia. Logo a arca pousou no topo de uma montanha. A terra finalmente secou o suficiente para deixar em sua grande casa de madeira. Noé, com sua família e os animais,
abriu a porta da arca e pisou no chão macio e lamacento. Esticaram as pernas e respiraram fundo o ar fresco. O mundo parecia novo, como uma página em branco esperando ser preenchida com histórias. Flores brotavam e árvores voltavam a crescer altas e verdes. Enquanto Noé e sua família estavam na terra fresca, Deus falou com ele novamente. Ele fez uma promessa muito especial. Deus prometeu nunca mais enviar um dilúvio para cobrir toda a terra. E como sinal dessa promessa, colocou um arco-íris no céu. Era brilhante e colorido, lembrando o amor de Deus por todas as criaturas. Após 40 anos no deserto, os israelitas, guiados por Josué, finalmente entravam na terra prometida. Mas havia um grande obstáculo no caminho. A cidade fortificada de Jericó, com muralhas tão altas e fortes que nenhum exército poderia vencê-la facilmente. Deus tinha um plano inédito para os israelitas conquistarem Jericó. Deus ordenou a Josué que os guerreiros marchassem ao redor da cidade uma vez por dia, por 6 dias. Seguidos por 7 sacerdotes com trombetas de chifre e a Arca da Aliança, símbolo da presença divina. No 7º dia, deveriam marchar 7 vezes ao redor da cidade. Ao sinal de Josué, após a 7ª volta, os sacerdotes tocariam as trombetas e todos gritariam alto. Josué e os israelitas seguiram exatamente as instruções de Deus. O povo de Jericó observava os israelitas circundarem sua cidade uma vez por dia, em silêncio, exceto pelo som das trombetas. Ficaram confusos e até acharam graça dessa estratégia militar tão incomum. Finalmente, chegou o 7º dia. Os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade. Não uma, mas 7 vezes. A expectativa crescia a cada volta. Quando Josué deu o sinal, os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou com toda a força. E algo incrível aconteceu. Os muros de Jericó desabaram completamente. Os israelitas invadiram a cidade e a conquistaram, exatamente como Deus havia prometido. Há muito, culturas criam num monstro assustador que vivia no mar profundo e escuro. Essas histórias de dragões e mar eram usadas para representar caos e destruição. Os escritores da Bíblia conheciam bem essas histórias e as usavam para ensinar lições. No início da Bíblia, Deus cria a ordem ao separar terra do mar caótico e controla um dragão marinho. Esse dragão liga-se à serpente que tentou Adão e Eva, mostrando como caos e morte arruinam as pessoas. Os autores da Bíblia usavam dragões para descrever governantes maus e violentos, como o faraó que escravizou os israelitas, e até Golias, descrito como dragão por seu tamanho gigante e armadura assustadora. Os dragões na Bíblia representam perigos diversos, mas que podem ser superados. Porém, derrotar um dragão é difícil, pois seu poder pode ser tentador. Quem luta contra um dragão pode acabar usando seu poder e se tornar um dragão também. Enquanto os israelitas estavam na Babilônia, Daniel sonhou com dragões, símbolos de reinos malignos. Mas então, alguém poderoso surge no sonho, capaz de vencer esses monstros. Daniel o chama de Filho do Homem, nome que Jesus usa para si mesmo. Jesus enfrenta desafios tipo dragão, acalma tempestades, resiste tentações, cura doenças e vence a morte. Mas Jesus luta contra o dragão de uma forma inesperada. Em vez de revidar, ele entrega sua vida, confiando que Deus fará algo bom disso. E fez. A morte e ressurreição de Jesus vencem o poder do dragão. Jesus mostrou outro caminho. Seguindo-o, vencemos o mal e confiamos no poder de Deus. No início, quando o mundo era novo, Deus criou um lindo jardim chamado Éden. Nele, Deus colocou Adão e Eva, os primeiros humanos, para cuidarem. O jardim era um lar perfeito, cheio de plantas e animais incríveis, e eles podiam comer de todas as árvores, menos uma. Deus os proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Um dia, enquanto Eva passeava no jardim, uma serpente astuta falou com ela. Não era uma serpente comum, pois falava e era mais esperta que qualquer animal criado por Deus. A serpente perguntou a Eva: Deus realmente proibiu vocês de comerem de alguma árvore do jardim? Eva respondeu: Podemos comer os frutos das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e não o toquem, senão morrerão. A serpente, querendo enganar Eva, disse: Não morrereis, pois Deus sabe que ao comer dela, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para a fruta. Era linda, parecia deliciosa, e ela gostou da ideia de ser sábia como Deus. Então, ela pegou um pouco da fruta e comeu. Ela também deu um pouco para Adão, que também comeu. Assim que comeram a fruta, algo mudou. De repente, sentiram medo e se esconderam ao ouvir Deus no jardim, mas ele sabia o que havia acontecido. Ele perguntou a Adão e Eva, que admitiram comer o fruto, mas culparam a serpente e um ao outro. Por isso, Deus disse que a vida seria mais difícil fora do jardim. Eles teriam que deixar o Éden e a vida não seria mais perfeita. Mas Deus também fez roupas de pele para eles, mostrando que ainda se importava. A serpente também foi punida. Foi expulsa do jardim e amaldiçoada a rastejar e ser inimiga dos humanos para sempre. Moisés foi chamado por Deus para liderar os israelitas para fora da escravidão egípcia. Ele confrontou o faraó com o comando de Deus: Deixe meu povo ir. E Deus trabalhou através de Moisés para trazer 10 pragas sobre o Egito, incluindo transformar o rio Nilo em sangue, enviar enxames de gafanhotos e a morte do primogênito em cada casa egípcia. Moisés abriu o Mar Vermelho, permitindo que os israelitas escapassem do exército do faraó, e mais tarde recebeu os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai. Muito tempo após Moisés, os israelitas esqueceram-se de Deus e adoraram estátuas. Deus enviou Elias para lembrar a todos do poder de Deus. Elias desafiou os profetas de um falso deus chamado Baal. Eles sacrificaram touros no Monte Carmelo, e Elias chamou fogo do céu para consumir seu sacrifício, provando o poder de Deus sobre os profetas de Baal. Durante esse tempo, não chovia há 3 anos, e tudo estava queimado e seco. Mas depois da vitória de Elias no Monte Carmelo, ele orou, e a chuva caiu do céu, acabando com a seca. Elias nunca morreu. Ele foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, mostrando seu lugar especial no reino de Deus. Elias tinha um aluno chamado Eliseu. Eliseu realizou mais milagres registrados do que qualquer outro profeta. Ele purificou um poço envenenado, multiplicou o óleo de uma viúva para salvá-la da morte e até ressuscitou um menino. Eliseu também curou Naamã, comandante do exército sírio, da lepra, demonstrando o poder de Deus para curar e salvar. Depois que Eliseu se foi, durante um período perigoso na história de Israel, surgiu um novo profeta chamado Isaías. Ele teve visões da vinda do Messias e falou sobre um nascimento virginal. Em uma das profecias de Isaías, ele vê o servo sofredor que seria transpassado por nossos erros, prenunciando a vida e o sacrifício de Jesus. Muito tempo depois do ministério de Isaías, um novo profeta chamado Daniel serviu sob vários reis babilônicos e persas, interpretando sonhos que ninguém conseguia explicar. Daniel orava a Deus todos os dias e se recusava a parar de orar. Por causa disso, Daniel foi jogado em uma cova cheia de leões famintos, mas Deus enviou um anjo e o salvou. Daniel também teve visões de eventos futuros, incluindo a vinda do Messias e o fim dos tempos. Esses profetas eram poderosos, não por causa de sua própria força, mas por causa de sua profunda fé e obediência a Deus. Nas antigas terras da Mesopotâmia, havia um homem chamado Jacó. Jacó teve que deixar sua casa, porque seu irmão Esaú estava muito zangado e queria matá-lo por roubar suas bênçãos. Ele fugiu para uma terra onde vivia a família de sua mãe. E lá ele conheceu Raquel, filha de Labão.
junto a um poço. Jacó se apaixonou por Raquel no momento em que a viu e chorou de tanta felicidade. Ele queria se casar com ela, tanto que prometeu ao pai de Raquel, Labão, que trabalharia para ele por 7 anos. Mas Labão era um homem astuto e tinha outros planos. O tempo passou rapidamente para Jacó porque ele amava muito Raquel. Mas no dia do casamento, 7 anos depois, Labão enganou Jacó, dando-lhe Lia, a irmã mais velha de Raquel, como esposa. Jacó não percebeu até a manhã seguinte e ficou muito triste e ainda apaixonado por Raquel. Labão disse a Jacó que fez isso por causa de uma regra de que a irmã mais velha deveria se casar primeiro. Ele então disse a Jacó que ele também poderia se casar com Raquel se trabalhasse mais 7 anos. Jacó, ainda muito apaixonado por Raquel, concordou em trabalhar mais tempo, mesmo sentindo-se enganado. Jacó não desistiu. Ele trabalhou mais 7 anos para se casar com Raquel. Durante esse tempo, Labão tentou dificultar ainda mais a vida de Jacó. Ele continuava mudando quanto pagaria a Jacó, fazendo isso 10 vezes. Mesmo assim, Jacó continuou trabalhando duro. Deus viu o quanto Jacó trabalhava e como Labão não estava sendo justo. Então Deus abençoou Jacó com uma grande família e muitos animais, tornando Jacó muito rico. Isso deixou Labão e seus filhos com ciúmes e raiva. Jacó percebeu que era hora de partir porque não estava mais seguro perto de Labão e seus filhos. Ele levou sua família e animais e partiu. Labão o perseguiu porque sentia que Jacó tinha se aproveitado dele, mas Deus disse a Labão em um sonho para não machucar Jacó. Quando Labão finalmente alcançou, em vez de lutar, eles decidiram fazer uma promessa um ao outro, de não causar dano. Eles montaram um monte de pedras para lembrar sua promessa e o chamaram de Mispá e concordaram em ficar em seus próprios lados dele. Labão se despediu de suas filhas e netos. Então Jacó e sua família seguiram seu caminho. Eles nunca mais se viram. Há muito tempo, um homem chamado João vivia numa ilha chamada Patmos. Um dia, algo incrível aconteceu. Deus lhe deu uma visão, um sonho especial, revelando o futuro. João foi transportado a uma sala do trono celestial, mais bela que tudo na terra. Estava cheia de luzes e cores brilhantes e criaturas nunca antes vistas. No centro de tudo estava Jesus. A visão mostrou Jesus se aproximando de um livro misterioso com 7 selos. O livro continha segredos do futuro. Só Jesus podia abri-lo e revelar a João. Os 4 primeiros selos eram representados pelos 4 cavaleiros: conquista, guerra, fome e, por último, morte. Ao abrir o primeiro selo, Conquista surgiu num magnífico cavalo branco. Tinha uma coroa, pois era sobre vencer, mas não lutando. Tinha um arco e queria encher o mundo de paz e verdade. Porém, seu caminho não foi isento de resistência. Ao cavalgar, viu que nem todo o coração estava pronto para ser conquistado. A jornada de conquista era uma visão da luta entre luz e trevas no mundo. Quando o segundo selo quebrou, a guerra surgiu num cavalo vermelho, com uma espada. A guerra de conquista era conflito, tirando a paz da terra e incitando lutas. Era como se em todo lugar as pessoas brigassem, incapazes de achar paz. Com o terceiro selo, a fome chegou séria num cavalo negro. Suas balanças mostravam escassez, cada refeição crucial e todos afetados pela fome. Esse período testou a bondade humana, incentivando a ajuda mútua na escuridão. O quarto selo revelou uma visão arrepiante. Morte. Ele surgiu num cavalo pálido com Hades logo atrás. Trouxeram tempos tristes, com muitos doentes e recursos escassos, sombreando o mundo. Isso lembrou a todos a importância do cuidado mútuo e de valorizar cada momento juntos, ensinando compaixão nas dificuldades. Ao abrir o quinto selo, João viu uma cena triste. Pessoas que defenderam o certo foram feridas,
suas vozes clamando por justiça. Usavam vestes brancas, símbolo de bondade e memória eterna. Prometia um tempo onde o bem venceria, um futuro de verdade e coragem brilhantes. O sexto selo trouxe grande tumulto. Terremotos, sol escuro e lua vermelha chocaram a todos. Estrelas pareciam cair, retratando um mundo necessitado de mudança. Foi um sinal claro. Era hora de todos pensarem em consertar as coisas, nos unindo para reconstruir o que perdemos. Por fim, o sétimo selo trouxe um silêncio profundo, como se todos prendessem a respiração. Esse silêncio não era só uma pausa, mas uma chance de refletir sobre o ocorrido e o que viria a seguir. 7 anjos com trombetas surgiram, avisando que mais desafios viriam, pedindo que todos se preparassem para o futuro. A visão de John dos 7 selos está repleta de histórias e lições. É sobre persistir, nos ensina a unir, crer no bem e buscar a luz mesmo nas dificuldades. No reino além das nuvens, numa cidade chamada Céu, viviam inúmeros anjos, cada um com papéis únicos, todos em perfeita harmonia e paz. Entre esses seres celestiais estava Miguel, conhecido em todo o céu, não só pela força, mas também por sua sabedoria e justiça. A vida de Miguel no céu era repleta de alegria, propósito e a beleza serena do reino divino. O céu era um espetáculo de tirar o fôlego, com ruas de ouro que cintilavam sob a luz eterna e rios cristalinos fluindo por jardins exuberantes, flores eternas e árvores carregadas de frutos que brilhavam como joias neste paraíso. Miguel passava seus dias protegendo os portões do céu e mantendo a paz entre seus habitantes. Era um líder entre os arcanjos, respeitado e amado por sua devoção à vontade de Deus e compaixão por todos os seres. Suas interações eram com os arcanjos, discutindo assuntos do espírito e o bem-estar do céu e do mundo. Reuniam-se no Salão do Conselho, estrutura magnífica que refletia a glória da criação, compartilhando sabedoria e louvando a Deus. Apesar das responsabilidades, Miguel encontrava tempo para apreciar as maravilhas do céu. Vagava pelos jardins, às vezes só, contemplando os mistérios do universo, ou com outros anjos, compartilhando histórias da criação. A paz do céu era profunda, transcendendo a compreensão. Era um lugar sem sombras, onde cada coração transbordava de amor e cada alma estava em perfeita comunhão com Deus. Este era o lar de Miguel, um refúgio de bondade e luz, testemunho da beleza e perfeição do amor divino. Mas a paz não duraria para sempre. Havia um anjo chamado Lúcifer, muito belo e brilhante como a estrela da manhã. Porém, o coração de Lúcifer escureceu de orgulho. Ele queria estar acima de todos, até mesmo de Deus. Isso causou grande tristeza no céu, pois ia contra o amor e a união que o mantinham. Um dia, Lúcifer decidiu se rebelar contra Deus. Convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo, prometendo liberdade e poder. Mas foi um erro grave, pois ninguém podia resistir ao amor e poder de Deus. Ao saber da rebelião, Miguel agiu rápido para proteger o céu e sua paz. Deus deu a Miguel a missão de liderar os anjos fiéis contra Lúcifer. Seria uma batalha única, entre luz e trevas, no coração do céu. O dia da batalha chegou. O céu se encheu de sons de espadas e brilhos de armaduras. Miguel, com sua espada de luz pura, liderou o ataque contra Lúcifer. A luta foi feroz, com Miguel e seus anjos ágeis, esquivando-se de chamas negras e contra-atacando com luz brilhante. Lúcifer, com sua própria espada poderosa, lutou com toda a sua força. O céu virou um caos, pintado com raios de luz e sombra, enquanto os anjos batalhavam. Ambos os lados sofreram grandes perdas. Tal batalha nunca ocorrera no céu, e as forças de Lúcifer usavam poder sombrio a seu favor.
Apesar da força de Lúcifer, a determinação e fé de Miguel eram inabaláveis. Com um grito forte, Miguel invocou o poder do bem e sua espada brilhou mais. Num momento decisivo, ele golpeou Lúcifer. O impacto foi tremendo. Lúcifer, sem resistir à fé de Miguel e à união dos anjos leais, foi derrotado. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu, caindo como meteoros longe da luz. Miguel e seus anjos venceram, mas seus corações pesavam pela perda dos irmãos. A paz voltou ao céu, mas a batalha lembrou a importância da humildade e lealdade. Desde então, Miguel é celebrado como protetor do céu, herói firme contra as trevas. Sua bravura e fé salvaram o reino da luz, garantindo o reinado do amor e união. A batalha de Miguel contra Lúcifer virou lenda, ensinando sobre bondade e os riscos do orgulho. Há muito tempo, depois que Moisés tirou os israelitas do Egito e atravessou o Mar Vermelho, eles viajaram pelo deserto até um lugar chamado Monte Sinai. Deus tinha salvado eles da escravidão e agora queria dar a eles regras especiais para viver, regras que os ajudariam a ser bons uns com os outros e ficar perto dele. Moisés subiu o alto e rochoso Monte Sinai sozinho. A montanha estava coberta de nuvens espessas e tinha trovões e relâmpagos. Foi um pouco assustador, mas Moisés sabia que era importante. O próprio Deus ia falar com ele lá. Deus falou com Moisés na montanha por 40 dias e 40 noites. Ele disse a Moisés 10 regras muito importantes, que ficaram conhecidas como os 10 mandamentos. Essas não eram regras quaisquer. Eles eram o jeito de Deus mostrar ao povo como viver pacificamente uns com os outros e ser fiel. Quando Moisés desceu da montanha, ele trouxe 2 tábuas de pedra com ele. Os mandamentos estavam escritos nessas tábuas para que todos pudessem se lembrar deles. O mandamento dizia: "Não terás outros deuses diante de mim." Isso significava que os israelitas deviam adorar somente o Deus único e verdadeiro. Não farás para ti ídolo, o que quer dizer que Deus não queria que as pessoas adorassem estátuas ou imagens como se fossem deuses. Não usarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Deus queria dizer que eles deviam falar o nome dele com respeito, não descuidadamente. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Ele queria um dia na semana para que eles descansassem e pensassem em Deus, assim como ele descansou no 7º dia quando criou o mundo. Honra teu pai e tua mãe. Isso significava que eles deviam respeitar e cuidar de seus pais. Não matarás, o que queria dizer que a vida é preciosa e que eles deveriam proteger uns aos outros. Não cometerás adultério. Deus queria que maridos e esposas fossem fiéis um ao outro. Não furtarás, o que significava que pegar algo que não é seu é errado. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso significava que contar mentiras sobre os outros é prejudicial. Não cobiçarás, que significa não ter inveja do que os outros têm. O povo prometeu seguir esses mandamentos e Moisés os ajudou a aprender o significado de cada um deles. Os 10 mandamentos foram um presente para ajudar os israelitas a entender o certo e o errado. Eram regras para viver que os manteriam seguros e felizes. Era uma vez 2 homens muito diferentes. O primeiro era rico e morava numa casa grande e bonita. Usava roupas caras e comia as melhores iguarias todo dia. Perto do portão da sua casa, vivia um homem chamado Lázaro. Lázaro era muito pobre e estava doente. Não tinha casa nem roupas boas e passava muita fome. Só queria as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Até os cães vinham lamber suas feridas, fazendo companhia. O rico via Lázaro, mas nunca o ajudou. Vivia sua vida de luxo, sem se importar com os necessitados. Um dia, Lázaro morreu e anjos o levaram para o céu. Lá, ele encontrou conforto e felicidade. O rico também morreu, mas foi parar num lugar de sofrimento. Ele sofria muito e estava sedento, mas havia um abismo entre ele e Lázaro, impossibilitando-o de alcançá-lo. O homem rico clamou: "Pai Abraão, tenha piedade de mim. Mande Lázaro molhar seu dedo na água e refrescar minha língua, pois estou em agonia neste fogo." Mas Abraão respondeu: "Filho,
Lembre-se que em vida você teve o bom, enquanto Lázaro teve o ruim. Agora ele é consolado aqui, e você está em agonia. Além disso, há um grande abismo entre nós, impedindo a passagem de um lado para o outro. O rico então pediu que Lázaro fosse avisar seus irmãos, para não acabarem neste lugar de tormento. Abraão disse que seus irmãos podiam ouvir Moisés e os profetas, que ensinam como viver bem. Conforme a história conclui, a mensagem fica clara. A vida não é só sobre riqueza acumulada ou prazeres desfrutados. É sobre o amor compartilhado, a ajuda oferecida e o legado deixado. A história de Lázaro e o rico nos ensina a ver além dos nossos desejos e a cuidar dos que nos rodeiam, pois assim encontramos a verdadeira essência da humanidade e o caminho para a paz e felicidade duradouras. Na Bíblia, havia duas cidades, Sodoma e Gomorra. Essas cidades tinham gente que fazia escolhas péssimas e não ouvia ninguém, nem Deus. Deus viu o que acontecia e ficou muito triste. Ele decidiu que não podia mais deixar isso continuar. Mas havia um homem bom chamado Ló que morava em Sodoma com sua família. Deus não queria machucar Ló, pois ele sempre tentava fazer o certo. Então Deus mandou 2 anjos disfarçados de homens para Sodoma. Eles foram até a casa de Ló. Ló os viu e os convidou para entrar, sendo gentil e hospitaleiro. Ele não sabia que eram anjos, mas queria garantir que estivessem seguros na cidade. Mas o povo de Sodoma viu esses estranhos e quis machucá-los. Cercaram a casa de Ló e exigiram que ele mandasse os estranhos para fora. Ló tentou proteger seus hóspedes, mostrando que era um homem bom. Eles disseram: "Saia da cidade com sua família, pois Deus vai destruí-la por ser má." Os anjos disseram a Ló para levar sua família e os advertiram a não olhar para trás ao partir. Deus faria chover fogo e enxofre do céu para limpar a terra de todo o mal. Então Ló e sua família fugiram no meio da noite. Correram o mais rápido possível para longe das cidades de Sodoma e Gomorra. Atrás deles, o céu se iluminou com fogo, queimando tudo nas cidades. Era como uma tempestade de fogo gigante apagando todos os erros. A esposa de Ló, porém, cometeu um grande erro. Mesmo advertida, ela olhou para trás para ver o que acontecia com a cidade. Por desobedecer, ela se transformou em uma estátua de sal, presa para sempre. Ló e suas filhas seguiram em frente, salvos por terem ouvido o aviso. Não olharam para trás e viveram, lembrando a lição de fazer o certo. Aprenderam sobre más escolhas e a importância de seguir orientações, especialmente de Deus. Na tranquila cidade de Belém, um menino chamado Jesus nasceu de Maria, uma simples donzela, e José, um humilde carpinteiro. Este não foi um nascimento comum. Profetas haviam predito sua vinda, anunciando-o como o Messias, o farol de esperança e luz para a humanidade. À medida os rumores sobre este nascimento milagroso se espalhavam, o rei Herodes, sentindo seu trono estava em risco, ordenou um massacre brutal de crianças inocentes. Guiados por sonhos divinos, Maria e José fugiram com o bebê Jesus para o Egito. Quando menino, Jesus demonstrava uma sabedoria extraordinária. Com apenas 12 anos, ele debatia as escrituras com estudiosos do templo, deixando-os maravilhados. No entanto, foi apenas aos 30 anos que ele começou seu ministério público, transformador. Ele escolheu 12 discípulos diversos, desde pescadores até cobradores de impostos, para acompanhá-lo em uma missão que alteraria o curso da história. Os milagres que ele realizou foram impressionantes. Ele curou os doentes, deu visão aos cegos, transformou água em vinho e até ressuscitou os mortos, provando seu poder divino. Seus ensinamentos, enraizados no amor, perdão e fé, atraíam grandes multidões. Ele falava em parábolas, usando histórias simples para transmitir verdades profundas, tornando o divino mais acessível. Mas sua crescente influência foi percebida como ameaça pelos líderes religiosos e, pelo estabelecimento romano,
Eles conspiraram contra ele, manipulando um de seus discípulos mais próximos, Judas, para traí-lo por meras 30 moedas de prata. Os eventos que se seguiram foram rápidos. Jesus enfrentou falsas acusações, foi entregue a Pôncio Pilatos e, contra o próprio julgamento de Pilatos, foi condenado à morte por crucificação. Na cruz, após suportar horas de dor e ridículo, Jesus proferiu as palavras comoventes: Pai, 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 perdoe-os. Demonstrando seu amor e misericórdia infinitos. Seu corpo foi levado e colocado em um túmulo, selado por uma grande pedra. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Jesus, ressuscitado, apareceu aos seus discípulos e a muitos outros durante 40 dias, reafirmando seus ensinamentos e enfatizando a importância da fé. Ele então ascendeu ao céu, mas não sem deixar a promessa do Espírito Santo, um guia divino para todos os crentes, que mais tarde se tornaria a base do cristianismo. Há muito tempo, na terra onde Jesus nasceu, reinava um rei chamado Herodes. Herodes era famoso por suas construções, mas também por seu medo de perder o poder. Quando Jesus nasceu em Belém, uma estrela brilhante surgiu no céu. Sábios do Oriente viram a estrela e souberam que um novo rei, o Rei dos Reis, nascera. Querendo adorar esse rei, viajaram a Jerusalém e começaram a procurá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito perturbado. Herodes não queria perder o trono, então perguntou aos sacerdotes onde nasceria o Messias. Eles lhe disseram: em Belém da Judéia. Herodes chamou os magos em segredo para saber quando a estrela apareceu. Pediu que achassem a criança e o informassem, para que ele também pudesse adorá-la. Mas Herodes não queria adorar o novo rei, ele queria eliminá-lo. Os sábios seguiram seu caminho, seguiram a estrela até parar sobre um estábulo onde os animais dormiam. Ao ver Jesus com Maria, sua mãe, ajoelharam-se e o adoraram. Também deram a Jesus presentes: ouro, incenso e mirra. Mas ao voltar, um sonho os alertou a não retornar a Herodes, então foram por outro caminho. Quando Herodes percebeu que foi enganado, ficou furioso. Ordenou matar todos os meninos de Belém com 2 anos ou menos. Esse ato terrível mostrou até onde Herodes iria para manter seu trono. Porém, Deus protegeu Jesus do plano de Herodes. Um anjo apareceu a José em sonho e disse: levanta, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fique lá até eu avisar, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José fez exatamente como o anjo disse. Fugiram para o Egito e ficaram lá até a morte de Herodes. No princípio, Deus criou o mundo. Em 6 dias, fez o sol, lua, estrelas, terra, mares, plantas, animais e, por fim, os humanos. Chamou tudo de bom, mas os humanos eram especiais. Falavam com Deus, amavam e escolhiam. Deus fez um lindo jardim para os primeiros humanos, Adão e Eva. Podiam comer de toda a árvore, menos uma, a do conhecimento do bem e do mal. Deus avisou que comer dela traria problemas, mas uma cobra esperta os enganou. Quando comeram, tudo mudou. Viram que estavam nus e sentiram vergonha. Por desobedecerem, dor, tristeza e morte surgiram, e Deus os mandou embora do jardim. Mas Deus não os deixou sem esperança. Ele fez uma promessa. Um dia, alguém especial viria consertar tudo e trazê-los de volta a ele. Por muitos anos, o povo de Deus esperou essa promessa se cumprir. Essa promessa foi passada por gerações por heróis da fé, como Noé, que fez um grande barco para salvar sua família e animais do dilúvio, Abraão, que deixou sua casa por confiar na promessa de Deus, Moisés, que libertou o povo de Deus da escravidão no Egito, e Davi, um menino que venceu um gigante e virou rei. Todas essas histórias tinham algo em comum.
mostravam que Deus sempre cumpre suas promessas e que ele planejava algo incrível. Os profetas que falavam as mensagens de Deus anunciavam um Messias, um rei que salvaria todos, e seu reino seria eterno. Anos depois, um bebê nasceu num lugar simples, um estábulo onde animais dormiam. Esse bebê era Jesus, aquele que todos esperavam, o herói prometido há muito tempo. Desde seu primeiro suspiro, era claro que ele era especial. Anjos cantaram, pastores visitaram e sábios de longe trouxeram presentes. Jesus cresceu e se tornou um homem que fez coisas incríveis. Ele curava doentes só de tocar neles ou falar uma palavra. Fez cegos enxergarem e até acalmou tempestades. Contava histórias que mudavam o jeito das pessoas pensarem. Mostrava amor a todos, até aos rejeitados e mal vistos. Mas nem todo mundo ficava feliz com Jesus. Alguns temiam a mudança que ele representava. Não entendiam que ele era o rei prometido por Deus. Jesus foi traído e punido injustamente como criminoso. Jesus morreu na cruz, uma morte terrível. Parecia que a esperança tinha morrido com ele. Mas 3 dias depois, algo incrível aconteceu. Jesus voltou à vida. Isso mostrou que o amor de Deus é mais forte que a morte. Provou que Jesus era mesmo o enviado de Deus para nos salvar. Depois, Jesus visitou amigos e ensinou sobre o reino de Deus. Então voltou ao céu, prometendo mandar ajuda. Essa ajuda veio como Espírito Santo, nos guiando a Jesus. Era uma vez, após um grande dilúvio limpar a terra, todos falavam a mesma língua. Acharam uma bela planície num lugar chamado Sinar e decidiram se fixar ali. Imagine todos vizinhos, se entendendo perfeitamente como uma grande família. Um dia, o povo teve uma grande ideia. Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Será tão alta que tocará as nuvens, disseram, ansiosos para começar. Usaram tijolos em vez de pedras e piche pegajoso como cola. Todos trabalhavam juntos, passando tijolos e misturando piche, rindo e sonhando. Mas então, algo inesperado aconteceu. Deus olhou do céu e viu a cidade e a torre alta. Veja-os, todos falando a mesma língua, trabalhando juntos neste grande projeto. Se podem fazer isso, acharão que podem fazer qualquer coisa. Estão esquecendo que algumas coisas são só para Deus. Então, Deus decidiu misturar um pouco as coisas. De repente, um pediu tijolo e outro entregou uma pá. Quando alguém pediu alcatrão, recebeu água. Era como se todos falassem em enigmas. Confusos, não podiam mais trabalhar juntos. A torre para o céu ficou inacabada. Sem se entender, formaram grupos menores. Esses grupos viajaram buscando novos lares. A família espalhou-se, cada grupo com nova língua. Foram longe, onde ninguém morou antes. Acharam terras com montes, rios e matas. Fizeram casas usando o aprendido, respeitando limites. O mundo encheu-se de línguas, todas belas e complexas. Nas novas terras, a vida ganhou novas cores. Vestiam-se com roupas diferentes, cantavam outras canções e contavam histórias únicas sob as estrelas. As crianças aprendiam a dizer olá e te amo, no seu próprio idioma especial. Aprendiam com a terra e os bichos e celebravam as estações do seu jeito único. A Torre de Babel nos lembra que não somos todo-poderosos e que Deus tem planos além do nosso entendimento. Deus nos fez diversos, com muitas línguas e culturas, tornando o mundo mais rico e interessante. Ao nos entendermos, construímos não só prédios, mas amizades que fazem Deus sorrir.
Na Bíblia, os anjos são mensageiros especiais de Deus. Eles aparecem em momentos importantes para entregar mensagens, fornecer orientação ou oferecer proteção. Como quando o anjo Gabriel visitou Maria para lhe dizer que ela teria um filho especial chamado Jesus. Existem muitos anjos diferentes, e nem todos têm a mesma aparência. Alguns anjos parecem pessoas comuns, como quando anjos visitaram Abraão sobre seu futuro filho, Isaque, ou quando 2 anjos foram ajudar Ló na cidade de Sodoma. Eles pareciam homens comuns. As pessoas podiam falar com eles sem perceber imediatamente que estavam falando com anjos. Mas há outros anjos que parecem extraordinários, bem diferentes dos seres humanos normais, como na visão de Daniel, onde ele vê um anjo que se parece com um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro ao redor da cintura. Seu corpo era como uma pedra preciosa, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas flamejantes, seus braços e pernas como bronze polido. Ou quando João teve uma visão na ilha de Patmos, onde viu um anjo descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça. Seu rosto era como o sol, e suas pernas eram como pilares de fogo. Este anjo era brilhante e poderoso, que João mal conseguia olhar sua luz deslumbrante. Alguns anjos têm até várias asas, como os serafins vistos pelo profeta Isaías. Eles estavam acima do trono de Deus com 6 asas, 2 que cobriam seus rostos, 2 que cobriam seus pés e 2 com as quais voavam. E os querubins, vistos pelo profeta Ezequiel, tinham 4 asas e muitos rostos. Um rosto humano, um leão no lado direito, um boi no lado esquerdo e uma águia, fazendo com que parecessem diferentes de qualquer coisa na terra. Embora esses anjos possam parecer um pouco assustadores, eles frequentemente começam suas mensagens com "não tenha medo". Eles não estão aqui para assustar as pessoas. Eles estão aqui para trazer boas notícias, oferecer ajuda ou proteção. O inferno é descrito como oposto à bondade e amor de Deus. O inferno é um aviso sobre a importância de seguir os caminhos de Deus. Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa. Ele o descreveu como lugar de choro e ranger de dentes, com fogo eterno. É um lugar para o diabo e seus anjos, e para quem rejeita o amor de Deus. Um dos nomes que Jesus usou para o inferno é Gena. Era o nome de um local real, fora de Jerusalém, onde queimavam lixo. O fogo contínuo o tornou símbolo de punição e separação de Deus. Jesus usou histórias para ensinar sobre as escolhas e suas consequências. Ele falou de um homem rico que vivia só para si mesmo e acabou no inferno, um lugar de tormento após morrer, incapaz de passar para o lado de conforto onde um pobre chamado Lázaro descansava, no céu. Essa história revela a realidade do inferno e a importância de viver com compaixão pelos outros. Paulo também alertou sobre as consequências de rejeitar o amor de Deus e se afastar de seus ensinamentos, descrevendo como destruição eterna, longe da presença do Senhor. Na visão de João do juízo final, a besta e Satanás são lançados no inferno, um lago de fogo que simboliza a segunda morte. Não é só morte física, mas separação eterna de Deus, fonte de toda a vida, amor e felicidade. Deus não quer que ninguém escolha um caminho para o inferno. Ele deseja que todos se arrependam, abrindo as portas do céu, lugar de eterna alegria, paz e presença divina. Era uma vez uma enorme cidade chamada Babilônia. Ela era conhecida por suas muralhas incrivelmente fortes e belos jardins suspensos. Era uma das maiores cidades dos tempos antigos. Babilônia era como o coração de tudo que era importante: dinheiro, poder e cultura.
O rei de Babilônia era orgulhoso e pensava sua cidade nunca poderia ser derrotada, afirmando era a melhor cidade, já feita. As pessoas em Babilônia não se importavam mais em ser justas ou gentis. Elas estavam mais interessadas em adorar estátuas e outras coisas, em vez de lembrar do verdadeiro Deus que criou tudo. Deus tentou avisá-los através de mensageiros, dizendo que tempos ruins estavam chegando, mas ninguém em Babilônia prestou atenção. Eles achavam que estavam muito seguros atrás de suas muralhas maciças e com todos os seus tesouros, mas Deus queria provar que nenhum lugar, por mais forte ou rico que fosse, poderia ignorá-lo e sair impune. O aviso se tornou real durante o reinado do rei Belsazar. Em uma grande festa no palácio do rei, de repente, uma mão apareceu do nada e escreveu uma mensagem estranha na parede do palácio. A mensagem era confusa para todos, e nem mesmo as pessoas inteligentes do palácio conseguiram decifrá-la. Então a rainha lembrou-se de Daniel, um homem sábio que seguia a Deus e podia entender sonhos e sinais. Daniel veio e olhou para a mensagem estranha na parede. Ele lhes disse que a escrita era uma mensagem de Deus, dizendo que o rei não havia sido bom e, como resultado, Babilônia seria conquistada e tomada por outros. Assim como Daniel disse, naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. O exército dos persas, liderado pelo rei Ciro, fez um ataque sorrateiro. Eles habilmente represaram o rio fluía sob muralhas de Babilônia e se infiltraram na cidade onde o rio costumava fluir. Como todos estavam ocupados festejando, eles nem sequer guardaram os portões. Assim, Babilônia foi capturada sem muita resistência. A queda de Babilônia aconteceu rapidamente e pegou todos de surpresa. Foi o fim da era de Babilônia, enviando uma mensagem forte de que ser muito orgulhoso e não ouvir a Deus leva ao desastre.